Bem, vamos orar, queridos, iniciando a nossa EBD de hoje, que é uma EBD que tem um hiato, um senhor hiato. Desde o dia 15 de março que nós paramos a nossa atual matéria, né, de fundamentos da fé. Já faz tanto tempo que teve gente que teve que lembrar qual livro que tinha que procurar em casa, né, para poder pegar e estudar novamente. E nós paramos no meio da lição número 8, o que, graças a Deus, pela gravação, não é tão ruim assim, porque, como pedi aos irmãos, podia voltar lá e assistir a última aula em 15 de março. Então agora estamos retomando a lição 8, da página 85, da onde nós paramos na nossa última EBD. Vamos orar, queridos, pedindo a bênção de Deus para hoje? Deus Santo, nós te agradecemos pelo privilégio de estar de volta, estudando a Tua palavra com o Teu povo, clamando, pedindo para que Tu possas nos abençoar com o Teu Espírito, habilitando nossas mentes e corações para ouvir a Tua palavra e obedecer a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de estar esta manhã juntos aqui, ó Deus. E oramos por aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão enfermos. Em especial, queremos lembrar do pastor Adailson, que Tu tenhas misericórdia do Teu servo, da sua família, da sua igreja, dando a ele, ó Deus, nós clamamos uma total recuperação. Nós oramos, ó Pai, pelo domingo que temos pela frente, e agradecemos hoje pelos pais, pedindo que Tu continues dando sabedoria aos homens de nossa igreja, que são pais, que ainda serão, para que possamos formar, pela Tua graça, gerações que sirvam e temam ao Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, como eu disse, estamos na lição número 8, página de número 85. E o tema no qual nós fomos interrompidos é a oração, né? Mas antes de ir para a página 85, queria ler com os irmãos novamente, vai ser projetado aí, o versículo que está lá no começo da nossa lição, ok? Como a gente já sabe, só refrescando a mente, na sua apostila, no seu material, está na versão revista e atualizada, na qual a editora fez, mas nós estamos seguindo a versão que usamos aqui na igreja, ok? Vamos lá, irmãos, juntos? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Muito bem. Eu esqueci de perguntar, o áudio está ok, né? Beleza. Muito bem, irmãos. Esse versículo foi aquele com o qual nós iniciamos a nossa lição número 8. E eu não preciso fazer uma revisão de tudo que nós vimos até agora, porque você já... Eu vou aqui dar um pulo de fé, né? Você assistiu a aula passada como o seu pastor pediu. Amém? Não posso ver o rosto de vocês, né? Então fica fácil para falar qualquer coisa. Então nós já vamos pular mais adiante e vamos ler agora o que está na página seguinte, que é uma declaração do autor da nossa lição, conhecido pastor John MacArthur, sobre esse tema da oração. Diz lá, o apóstolo Paulo, neste mandamento simples, áudio, visual, corda, muito bem. Neste mandamento simples e específico, chama os cristãos a orarem basicamente como um estilo de vida. Costumo dizer que a oração é como o fôlego, é simplesmente normal, é natural, é simplesmente a nossa vida. Nós inalamos, exalamos a atmosfera da presença e do poder de Deus. Também é verdade que dependemos de Deus e todos aqueles que, falo de pessoas genuinamente cristãs, têm comunhão com Deus, não oram incessantemente como se deve orar. Somos culpados, creio, de prendermos espiritualmente o nosso fôlego. A oração contínua, persistente, incessante, é uma parte essencial da vida cristã que flui da dependência de Deus. Esse pensamento de John MacArthur ele não chega a ser original, porque
Se eu não me engano, foi Agostinho que disse que a oração é a respiração da alma. Ele só esticou aqui e fez, meus irmãos, um questionamento, né? Porque todos nós já soubemos o que é ficar sem fôlego. Por exemplo, quando você estava nadando, né? E você estava lá embaixo d'água há muito tempo, e de repente a piscina afunda, ou o mar, e aí o fôlego começa a faltar. Eu me lembro de uma ocasião, que para mim foi a mais séria, que me trouxe mais preocupação, foi uma vez que eu tenho uma praia muito bonita, perto de Praia das Conchas, perto da Praia das Conchas lá, e eu mergulhei perto de um iate, um barco que tinha, e resolvi ir tocar na âncora. Por quê, pastor? Eu não tenho a mínima ideia. Coisa de jovem, né? Resolvi tocar na âncora, e lá fui eu. E, é claro, isso não é necessariamente uns 50 metros de profundidade, não é, mas era bem fundo, porque o barco estava lá. Aí eu fui, quando eu toquei na âncora, tem um peixe que ele se esconde debaixo da areia, virado de lado, certo? Eu não lembro mais o nome dele agora. Quando eu toquei na âncora, o peixe levantou. Ora, se é um peixe, se é uma baleia, se é um tubarão, na hora você não pensa, né? E eu me assustei, o que eu fiz? Soltei o arco que estava preso. Quando eu olho para cima, tinha uma parede de água para subir. Claro que eu me salvei, porque eu estou aqui contando a história, mas foi um perrengue, foi uma coisa impressionante que eu tive que passar ali. E essa é a ideia, meus irmãos, da falta de fôlego. Agora, infelizmente, por causa da pandemia que a gente está passando, esse é um dos efeitos do vírus, né? Ele, quando ataca o pulmão, às vezes provoca falta de ar. Você puxa e o ar não vem como deveria, né? A gente que passou já por isso sabe que ainda fica um pouquinho, né? Ele vem e volta. No meu caso, sei quem está experimentando ainda, e é uma sensação muito ruim. Agora, olha que interessante, irmãos. A asfixia da nossa alma, para emprestar de novo a frase que eu mencionei, que eu creio ser de Agostinho, não nos incomoda tanto assim. Ou algum dia você acordou dizendo assim, eu não estou bem, eu já sei o que é, eu tenho orado pouco. Você já acordou assim? Eu acredito que não. Isso tem me preocupado, meus irmãos, porque a oração, ela é uma disciplina, e toda disciplina é complicada de ser desenvolvida. Quer seja a questão do exercício físico, quer seja a questão de uma melhor alimentação, pode escolher o que for. É fácil a não disciplina. Essa semana um aluno do nosso CFM falou assim, pastor, para eu não me atrasar mais, eu vou acordar meia hora mais cedo. Eu cá comigo, acredito vendo. Porque se você dissesse assim, eu mudei de horário, agora vou poder dormir até mais tarde. Eu não tenho a mínima dúvida que você ia dormir até mais tarde. Mas você dizer assim, eu vou agora ter a disciplina, né? Eu acordava às 7, vou acordar às 6:30 para orar. Eu acredito só vendo. Porque isso requer de nós, irmãos, desconforto. A disciplina, ela é naturalmente desconfortável. Concorda comigo? Começou a fazer exercício. Dói os músculos. Abriu mão de alguma coisa que supostamente era mais prazerosa. Eu sei que para alguns fazer exercício físico é prazeroso. Mas, irmãos, nem tanto. Pergunta a um atleta profissional, um atleta de alta performance, que 5 da manhã está dentro da piscina. Diz que o Mão Santa, que é o Oscar Schmidt, né? Quando todo mundo ia embora, ele ficava na quadra para fazer 1.000, 2.000, 3.000 arremessos. Por isso que ele é o Mão Santa. Que quando todo mundo ia para casa, para sua família. Eu estou usando todas essas ilustrações, irmãos, para tentar reforçar para mim e para cada um de nós. Nós precisamos rever a nossa disciplina de oração. Nosso culto de oração, eu falei isso ontem na mensagem em 1 de Pedro, na mensagem ao vivo. Nossos cultos de oração, via de regra, são uma prova de que a nossa igreja brasileira desaprendeu a necessidade e o poder da oração. Eu já fiz esse desafio para vocês na aula passada, eu acredito, ou em outra aula anterior. Na quarta-feira, se você tiver sem grupo de vida, pega o carro
Porque quarta-feira não é o nosso dia de oração, mas é praticamente o dia de oração de todas as igrejas, né? A nossa é sexta-feira. Pega o carro, escolhe 10 igrejas e passa na frente. Eu já fiz isso uma vez, não 10 igrejas, mas passei 2, 3, 4 igrejas para fazer uma divulgação. Irmãos, 2, 3, 4, 5 carros na frente, quando eu sei por fato que no domingo não tem como estacionar na rua. O estacionamento da igreja está lotado, a rua está lotada, mas na quarta-feira, 4, 5, 6 carros. E a nossa igreja não é diferente. Alguém perguntou assim, pastor, tem que colocar nome na lista para o culto de oração também? Falei, quem me dera. Quem me dera. Nós nunca, irmãos, chegamos, nunca, no número mínimo permitido lá nas regras atuais, nunca chegamos no nosso culto de oração. Jamais de la vie. Isso é muito triste. Muito triste. Ah, minto, chegamos. Quando o meu aniversário caiu na sexta-feira e planejaram uma surpresa. Só a presença de tanta gente na sexta-feira já estragou a surpresa. Já sabia que aí tem. Nego que nunca aparece aqui sexta-feira estava aqui. Eu falei, ou aconteceu uma tragédia na vida da criatura, ou aí tem. E tinha. Acabou com a oração, tinha um bolinho ali. O que eu aprecio muito, irmãos. Eu sou muito grato pelo carinho. Mas não é triste, irmãos. Que por causa de uma data, quer dizer, o fato é, a criatura não vem no culto de oração porque não quer. Porque nem que seja movido por um carinho pelo seu pastor, ao qual eu agradeço muito, a criatura aparece. Então, irmãos, são fatos, a gente não tem como discutir com fatos. Os fatos não ligam para os nossos sentimentos, eles atropelam os nossos sentimentos e colocam na frente da gente. Nós estamos fazendo a nossa alma se asfixiar, sufocar pela falta da oração. Agora sim, página 85, você pode virar para lá. Aí nós temos, irmãos, na página 85, uma tabela, certo? E essa tabela é baseada, já decidiram aí quem vai ser a bênção da oração aí? Vamos lá. Mateus 6, 9 a 13. Quem é que vai ler? Ah, é a Williane, desculpe, agora eu lembrei que você tinha falado. Você tinha voluntariado a Williane para ler, né? Você é uma pessoa muito boa. Mateus 6, de 9 a 13, por favor. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, todos conhecemos, até quem nunca leu a Bíblia sabe fazer algum tipo de versão chamada oração do Pai Nosso, né? E uma coisa que só um parênteses aqui, irmãos, que eu nunca compreendi quando eu descobri que católico rezava essa oração, né? Por que eles deixam o texto bíblico de fora, no final? Porque tem o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Porque quando eu estava na escola e alguém... Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Eu nem sabia do que a pessoa estava falando. Depois eu aprendi que a pessoa estava falando do Pai Nosso, né? Aí todo mundo parava e eu continuava. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Eu não entendia por que as pessoas paravam. E até hoje eu não entendo por que o católico cortou uma parte que está no texto bíblico, né? Para ser lembrada também. Bem, a oração do Pai Nosso, irmãos, ela não é uma reza. Já muita gente perguntou, pastor, crente pode orar o Pai Nosso? Eu falei, poder pode, desde que você não faça uma mera repetição ou uma reza, né? Você está pensando no que você está falando? Porque é isso que o quadro aqui quer nos desafiar. Olha lá, orar a quem? Orar a Deus, dizendo, nosso Pai que está nos céus. Irmãos, dava para pregar uma mensagem de 1 hora nisso aqui e detalhar, esmiuçar as consequências de cada uma dessas frases. Se você está orando para o seu Pai que está nos céus, eu posso pregar e explicar durante vários minutos sobre o que
o que implica na paternidade de Deus, o que implica que Jesus está orando com os seus discípulos, porque ele é o nosso irmão na fé também, não é verdade? O que implica dele estar orando nosso Pai, junto com os discípulos, obviamente junto conosco também. Segundo, exaltá-lo dizendo, ou seja, a doxologia, declarações de exaltação a Deus, né? Doxologia significa, doxa é glória, ou seja, palavra de glorificação, ela deve fazer parte da nossa oração também. Ela deve ter um momento, inclusive para nos prevenir do vício da famosa lista de compras, né? Deve ter um momento onde apenas eu estou exaltando a Deus. Por quê, irmãos? Porque quando eu estou exaltando a Deus, eu estou lembrando de alguma coisa que o nosso Deus é. E é claro que Deus não precisa nem de bajulação, e Deus não precisa ser lembrado do que Ele é. O objetivo, irmãos, da oração é sempre muito mais mudar e edificar a mim do que fazer qualquer coisa para com Deus. Então, quando um autor, um profeta do Antigo Testamento falava na oração alguma coisa lembrando do que Deus havia feito no passado, ele não estava lembrando Deus. Como é que você vai lembrar o Deus que sabe todas as coisas? Aquilo, meus irmãos, é um exercício humano de dizer, Senhor, eu creio que tal como tu fizeste tal coisa, isso é poderoso para fazer outra coisa. Eu fiz isso. Quando estávamos na sala de espera, a Leila para dar a luz ao Joshua, a minha oração era voltando a 7 anos atrás daquele ano. Porque a situação de pré-eclâmpsia que a Leila passou com o Joshua, ela já havia passado com Asaf. Então a minha oração foi, Senhor, eu quero lembrar o que o Senhor fez. Mas não estou lembrando para Deus, estou lembrando para mim, que estava na sala de espera, orando a Deus para que Ele permitisse tanto que a minha esposa quanto o meu filho saísse de lá com vida. Então esse é esse exercício, irmãos, de glorificar a Deus por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele já realizou na nossa vida. Terceiro, submeter-se a Ele orando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A ideia aqui, meus irmãos, é que ao mesmo tempo que eu vou pedir a Deus, certo? Eu também estou me comprometendo com Deus, de que eu desejo obedecê-lo e desejo que a vontade dele faça. Lembra da oração de Jesus? A oração de Jesus, irmãos, tem uma declaração de desejo e uma submissão à vontade. Senhor, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, veja que coisa interessante, irmãos. Não tem problema dizer para Deus o que nós queremos. Porque na própria oração do Pai Nosso vai ter isso, pedidos, mas ela já começa dizendo, olha, o teu reino, a tua soberania é o que eu desejo, é o que eu quero. Esse é o equilíbrio, irmãos, das nossas orações. Quarto, esperar nele buscando. Pão nosso, o sustento, é a dependência diária para com tudo aquilo que é suprido na nossa vida. Confessar a Ele suplicando, perdoa-nos as nossas dívidas ou perdoa as nossas ofensas, pecados, dependendo da tradução. Da mesma maneira, se eu quero algo de Deus, eu preciso ter o compromisso de acertar com Ele as minhas pendências, né? E veja bem, meus irmãos, é um erro comum nós pedirmos no varejo e confessarmos pecado na atacado, né? Senhor, eu quero isso, preciso daquilo, abençoa, 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 abençoa. Já ouviu alguém dizendo assim, e Senhor, perdoa-nos as multidões dos nossos pecados. Quando eu ouvi isso lá, muitos anos atrás, na adolescência, a primeira vez, sabe aquela nota dissonante que fica no seu ouvido? Alguma coisa está errada? E eu não sabia, eu era muito novo na fé, muito novo na idade também, e eu achava aquilo estranho. E depois que aconteceu mais uma vez, eu perguntei a alguém mais experiente na fé, irmão, o que você acha desse hábito de pedir a Deus perdão pela multidão dos seus pecados? Aí a pessoa falou assim, sinceramente, eu vejo preguiça. Pastor, mas a pessoa está em público. Mas será que a gente não faz isso também em privado?
ou a gente trata realmente, especialmente, irmãos, quando confrontados com a palavra, no seu devocional, a gente trata o pecado, aquela área que o devocional está apontando, esse é o problema do devocional diário, eu estou dizendo aqui, problema entre aspas, que com raras exceções, irmãos, é cada dia uma bordoada, cada dia um nervozinho cutucado, né? E é difícil, é complicado, até estar atualizado. Chegou a bordoada de hoje, falei, Senhor, eu ainda nem consegui resolver a de ontem. Eu ainda estou lutando aqui para colocar em dia a minha vida com o que eu me comprometi ontem. Já vem outra desse tamanho para resolver hoje. Mas assim é, irmãos. Tratar e não deixar pendências na nossa vida. Fiado de pecado, fiado espiritual é a pior coisa que nós podemos fazer na nossa vida. Isso vai acumulando, isso tem uns juros pior do que os juros do banco, do cartão de crédito, do cheque especial, que é um juros espiritual que vai danificando a nossa vida, danificando a nossa comunhão com Deus. E agora preste atenção aonde você vai mais sentir, afetando os nossos relacionamentos. Mais de uma vez, irmãos, eu já expliquei aqui na igreja como que a deficiência no vertical afeta os meus relacionamentos na horizontal. A quebra da comunhão aqui, irmãos, eventualmente vai afetar a quebra da comunhão aqui também. Pode não ser com todo mundo, não estou dizendo que você vai sair dando coice à torta e à direita, mas você vai começar a ter a sua tolerância, inclusive a tolerância com os pecados dos outros, menor. O agir pela graça de Deus começa a ser drenado da sua vida, pela falta de confissão de pecados. Para terminar, depender dele pedindo. Aí ele fala sobre não nos deixe cair em tentação e confiar nele implorando, livra-nos do mal. E eu acrescentaria aqui a parte que, como mencionei, fica de fora quando o pessoal reza o Pai Nosso, né? Porque ter o poder, ou seja, terminar novamente com uma glorificação do nome de Deus. Muito bem, irmãos. Qual é o objetivo desse quadro? Caso você seja muito novo na fé e tudo mais, deixar claro que o Pai Nosso não é um texto de oração. Ele é muito mais uma fórmula de oração. Ele não é uma reza para você repetir. Pastor, mas isso não é meio óbvio? Não, não é. Eu já conheci crente que fala assim, eu não termino meu dia sem orar o Pai Nosso. Grande coisa. O que eu quero saber é se você terminou o seu dia realmente pensando sobre aquilo que você está orando. Porque aí ele terminou o dia orando o Pai Nosso, ou começou o dia orando o Pai Nosso. Eu não começo os negócios na minha empresa sem reunir os funcionários e orarmos juntos o Pai Nosso. Eu realmente, irmãos, eu não vejo muito efeito nisso. Se ele começasse o dia abrindo um versículo bíblico, lendo né, 5 minutinhos expondo aos seus funcionários. Ele não está descontando o horário, não pediu para chegar mais cedo, é dentro do horário, ele está abrindo mão do trabalho dos seus funcionários. Ele investisse ali 5 minutinhos, fizesse uma oração pelas famílias, eu acho que é muito mais produtivo do que apenas repetir um texto. Que detalhe, a maioria ali já aprendeu, nem que seja porque fez catecismo na igreja católica, porque fez crisma, ou porque aprendeu de tanto ouvir por aí. Sabe por alto. Aí entra por aqui, sai por ali, não tem efeito nenhum. Muito bem. Nosso quadro está no subponto 2, a prática da oração, está lá em cima, né? Letra C. Leia os seguintes versículos e aliste alguns dos requisitos apresentados para termos a resposta da oração. O primeiro texto, irmãos, é Salmo 66, versículo 18. Por favor, irmã. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. O pecado, meus irmãos, como eu já mencionei agora a questão da necessidade da confissão, ele é um dos impeditivos para a resposta de Deus para a nossa oração.
E a ideia do acalentar é muito interessante. Eu não tenho agora, obviamente, condição nem recurso para olhar qual é os outros significados, os outros usos dessa palavra hebraica na Bíblia toda, mas a escolha do tradutor da NVI é muito interessante. Né? O que é acalentar? Acalentar não é o que você faz com o seu cachorro, quer dizer, com o seu bebê? Para mexer aí com o pessoal. Não é o que você faz com um bebezinho? Você acalenta, né? Ele fica confortável. E o mais interessante, irmãos, como muitas vezes é o que precisa para acalmar uma criança, por exemplo, que está agitada. Às vezes não funciona, é verdade, mas não é interessante a palavra? Agora olha só, olha a diferença. Acalentar uma criança, acalentar pecado. Parece aquela coisa assim, não, senhor, esse aqui não. Vamos cuidar daquela outra área mais fácil, mas esse aqui é de estimação. Olha que coisa mais feia, porque não é lindo. Mas a gente quer. Isso causa distanciamento do nosso Deus. É o entristecimento do Espírito Santo que o Novo Testamento vai nos ensinar. Para completar, Tiago 4:3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Outro motivo, irmãos, eu tentei colocar de uma seguinte forma, ter a motivação errada, o que não deixa de ser também pecado. Né? E Tiago, meus irmãos, eu tenho uma tese que, como ele só creu em Cristo depois da ressurreição, está em 1 Coríntios capítulo 15, texto de hoje ou de ontem. 15 é o texto de hoje ou de ontem, mas não lembro se essa parte foi ontem ou hoje. Mas enfim, que ele só crê em Cristo depois da ressurreição, parece que ele quer ganhar o tempo perdido. Porque a carta dele, meu amigo, da gengiva para baixo, tudo é canela, né? É só voadora. Adúlteros, não é isso que ele fala? Você não sabe que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, hein? Só paulada na cabeça. E essa aqui é uma delas. Qual a motivação da minha oração? Por que eu estou orando? Porque ele vai falar aí, meus irmãos, você não está recebendo porque você tem orado com a motivação errada, para gastar nos seus prazeres. Você já orou alguma coisa que você, na sua cabeça, se convenceu de que a sua motivação era certa, mas depois de um tempo, e com a resposta negativa de Deus, você percebeu, para ser sincero, eu tenho que admitir que também tinha uma motivação não tão boa assim. E é difícil, irmão, chegar até essa percepção. É difícil chegar até essa conclusão muitas vezes. Porque nós somos habilidosos em esconder de nós mesmos, o que é impossível, eu sei disso, mas a gente tenta, as nossas más motivações. E a motivação, irmãos, precisa ser algo claro, que eu busco dizer, Senhor, eu compreendi por que eu estou orando por isso. Por que eu quero isso? Porque Tiago está dizendo, existem motivações ruins e elas estão impedindo a sua oração. Ou elas estão fazendo Deus recusar a sua oração. Isaías 59, 1 e 2 vai completar o que a gente já viu na letra, no número 1, desculpe, mas vamos lá. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Qual é a situação que está acontecendo no ministério de Isaías? Ele é um profeta pré-exílico, né? Então ele está avisando o povo de que, que Deus não está satisfeito. Inclusive lá no capítulo 1, bem longe desse versículo aí, você vai lembrar que ele vai dizer assim, eu estou farto das suas festas, das suas celebrações. Quem sequer pediu que vocês pisassem nos meus atos? Então Deus vai condenar o falso culto que eles estavam prestando. Deus vai condenar a falsa, a hipocrisia, porque eles iam levar o animal para sacrificar, mas viviam uma vida completamente distinta de uma vida de culto, de uma vida de adoração.
Irmãos, eu sei, isso acontece nos nossos dias também. Quantas das nossas igrejas Deus poderia dizer: eu estou farto dos seus cultos. Eu não aguento mais a hipocrisia da vida de vocês. Ou, pelo menos, se não igreja, ele poderia dizer para muitas das vidas dos cristãos de hoje. Eu estou ciente disso. E o que acontece como consequência disso? O texto diz que Deus esconde o seu rosto de nós, vira o seu rosto de nós e não ouve a nossa oração. Então, talvez você tenha, meu irmão, uma lista de oração, um caderno de oração, né? E você tem se questionado: Senhor, a propósito, esse pedido aqui, ele está meio cheio de teia de aranha já fez aniversário, já fez jubileu. O que está acontecendo? Por que o Senhor tem se demorado a responder? Claro que pode ser uma alternativa melhor, dizendo assim: não, eu não respondi porque ainda não é tempo. Que bom, Senhor, mas pode ser isso aqui também. Lembra, meus irmãos, que em Pedro, eu também passei por esse texto na exposição de sábado à noite, a desavença conjugal é impedimento para a oração? Então você vê, meus irmãos, Deus leva muito a sério que nós resolvamos as pendências na nossa vida. E obviamente não é só a questão conjugal, porque o texto aqui não tem nada a ver em Isaías 59. Eram em diversas áreas do povo que eles queriam a bênção de Deus, mas não queriam a obediência ao Senhor nisso daí. Ok? Muito bem, seguindo adiante, irmãos, vamos agora ver quatro importantes áreas da oração. Está aí já projetado para facilitar, que é adoração, confissão, ação de graça e súplica. O que eu quero dizer com isso aí, meus irmãos? Isso é basicamente um resumo do Pai Nosso. Como eu falei, ela é uma fórmula, certo? Um exemplo de oração, tá? Quando os discípulos pedem: mestre, ensina-nos a orar, a ideia que eles tinham não era de reza. Isso não tem na cabeça, irmãos, do judeu. Era do que deve conter a nossa oração. E o que deve conter, no mínimo, esses 4 elementos, certo? Começando, irmãos, adoração. Lembra? Pai nosso que estás nos céus. Ele exalta Deus. E detalhe, termina também exaltando a Deus. Essa primeira parte, irmãos, reflita Deus, louve-o por seus atributos, sua majestade e o dom de Cristo. Eu confesso, irmãos, que às vezes eu não entendo, eu queria ter esse material em inglês para ver se as traduções são as melhores escolhas, porque eu não entendi bem o que ele quis dizer com reflita Deus. Eu não sei se ele quis dizer reflita sobre Deus e o tradutor meio que pisou na bola aí. Não é a primeira vez que eu penso isso, não. Já teve umas 2 ou 3 ocasiões que eu fiquei assim: essa tradução não está muito legal, mas eu não tenho, infelizmente, esse material no original para poder pensar. Mas independente disso, a ideia, olha aqui: louve por seus atributos, sua majestade. Lembra que eu falei? Quando a gente começa, irmão: Senhor, eu quero te louvar pela tua misericórdia. Eu estou pensando sobre a misericórdia de Deus. Eu quero te louvar, Deus, sobre a tua graça. Eu fico pensando, irmãos, na minha história, do que Deus já fez na minha vida. Eu não sei você, irmãos, mas eu já me perdi nessa primeira parte. Eu estou orando, né, conversando com Deus, e aí eu falo alguma coisa e eu penso e eu fico. Aí Deus fica assim: ih, rapaz, começou a falar sozinho. Mas a ideia de falar sozinho aqui, mesmo, é que eu começo a pensar sobre aquilo que eu acabei de orar, que fala sobre Deus, que fala sobre a bondade de Deus. Há alguns anos atrás, eu comecei a desafiar vocês a não permitir que a sua oração fosse só uma lista de compras. E eu repito, está bem ali embaixo, súplica. O problema não é pedir, irmãos, o problema é só pedir. Hoje, você deve ter mandado, eu ainda não parei de manhã para fazer isso, deve ter mandado uma mensagem para o seu pai, para aqueles que já ainda podem fazer isso, é claro. E eu acho difícil que você mandou uma mensagem para o seu pai assim: pai, a propósito, no dia dos pais eu quero lembrar que eu estou precisando de R$100. E não esqueça de marcar minha consulta do médico. Pai, eu queria lembrar também que eu estou sem meia e sem cuecas, você podia comprar um pouquinho. Você fez isso? Não, né? Pelo menos hoje, a sua ideia é falar alguma coisa bonita para o seu pai, ou pelo menos dar os parabéns. Não tem dia do pai com P maiúsculo.
Então parece, irmãos, que para muitos a oração é só uma lista de compras. É só porque a necessidade apareceu, a enfermidade chegou, o desemprego chegou, o problema bateu na minha porta. Eu já mencionei para os irmãos mais uma vez, nós fomos uma vez para um lugar ermo, lá perto do seminário, e todos tinham que ficar espalhados, ninguém podia se ver, né? A ideia é que você encontrasse um canto que você só visse a natureza. Que, diz passagem, nem sempre é tão legal assim, porque o mosquito e o besouro e o bicho, né? A onça, enfim, nem sempre é tão legal, né? Tá tão isolado assim, mas estávamos lá. E você tinha, não lembro se era 1 ou 2 horas, que fosse 30 minutos. Você, sua Bíblia e Deus. Aí você diz, é agora que eu vou ver anjo, que eu vou, né? Agora vai ser uma bênção, eu vou ser arrebatado do terceiro céu. Depois de 5 minutos você não sabe mais o que fazer. Eu estou sendo hiperbólico aqui, irmãos, quer dizer, deve ter gente que deve ter conseguido fazer bons 20, 30, 40 minutos, mas chega um momento que você diz, pois é, né, Deus? Estamos aqui. Como é que o senhor anda? Como é que o senhor está? Está com fome? Não. Eu estou com uma fome, não sabe mais o que fazer. Porque nós não estamos acostumados a uma oração, a um tempo com Deus que não seja assim. E para lá. Sabe? Passa rápido. E quando passa? Quando a gente não vai direto, uma breve introdução. Senhor meu Deus, meu Pai, agora vamos para o que interessa. Lá vai a bendita lista de compras. E aí eu disse, irmãos, eu desafiei vocês, a nossa igreja, muitos anos atrás, a nós temos um momento de intercessão, e a gente vem fazendo isso há muitos anos, né? E tem um momento só de você declarar coisas e conversar com Deus. Lembra que eu já falei isso várias vezes? E para muitos isso foi uma tortura. De saber o que falar. Não é tortura fazer isso, mas o que eu falo? Porque a ideia, meus irmãos, dessa adoração é exatamente essa exaltação por aquilo que Deus é, até muito mais do que aquilo que Deus faz. Mas a oração também precisa ter, meus irmãos, confissão. Isso aí é óbvio. É virtualmente impossível que você passe o dia inteiro sem pecar. Certo? Se você tem passado o dia inteiro sem pecar, jogue seu manto sobre mim. Me dá uma porção dobrada do seu espírito. Porque você é uma raridade. A raridade de verdade, não é da música não. Agora, também é bem provável que você não tenha necessidade de confissão em cada oração que você faça, se você tem diversos momentos de oração por dia, né? Então é verdade. Então você teve ali um tempo de oração de 5, 10 minutos, aí passou algum tempo, você teve lá no WhatsApp da igreja, irmãos, ore pelo meu tio que vai operar. Então você, Senhor, eu quero lembrar do tio da irmã Sinfrônia que vai orar. Então, eu não estou dizendo, irmãos, que daqueles 3 minutos, daquele momento até agora, você de novo, não, eu tenho que lembrar alguma coisa para confessar. Não tem. De repente você conseguiu ficar 3 minutos sem pecar. Então, apesar, meus irmãos, de ser possível que esteja ausente de alguma das suas orações, a minha preocupação aqui é se está ausente de todas as suas orações. É diferente. Ou, se não está ausente de todas as suas orações, a confissão é convenientemente esquecida quando você não quer resolver aquela pendênciazinha com Deus. Eu dirigi 10 dias com o pneu furado, mais ou menos. 2 parafusos entraram no meu pneu. E o primeiro problema é que eu nunca tenho dinheiro no bolso, eu só ando com plástico. E borracheiro não aceita plástico, né? Tem que ter os 10 reais para pagar lá. Então a preguiça de ir ao banco para sacar 10 reais, vou confessar a vocês, era imensa. Porque eu descobri que eu podia parar no posto e calibrar o pneu de novo e vida que segue, né? Então vamos lá. Até que eu tomei vergonha na cara, foi possível até depois do sair do velório, do enterro, desculpe, do pai do Max, parei no primeiro borracheiro e fui consertar meu pneu. Parece que muitas vezes, irmãos, nós estamos fazendo assim, a gente está protelando algo que vai uma hora chegar. Porque eu estava vendo a hora de eu sair de manhã na garagem e aquele parafuso resolveu dar uma mexidinha e o ar saiu durante a noite toda e eu tenho que trocar o pneu
na minha garagem para pagar pela minha protelação, né? A minha procrastinação. Irmãos, o pecado é algo muito sério. Esquece pneu. Pensa em doença. Gente, eu estou com uma dor aqui. Não deve ser nada não. E às vezes realmente não é, né? Se correu errado, não tem aquela dor que dá no baço? Eu sei qual é o nome, deixa pra lá. E aí você tá com aquela dor e tal, você não, é cãibra, não é nada. Aí, um mês depois, tá pior. Você já deveria ter dado uma olhada. Uma coisa é uma dorzinha de um dia para o outro. A dor, meus irmãos, ela foi uma coisa criada por Deus para avisar você, alguma coisa está errada. Pode ser besteirinha ou pode ser uma coisa séria. Né? E aí você vai protelando, procrastinando. Dizem que os homens são muito piores nessa área do que as mulheres. Certo? Dizem que o homem para ir a médico já está quase nas últimas. Eu não sei bem, porque graças a Deus não sou uma pessoa de ter muito problema de saúde, mas realmente dizem que é uma coisa séria, né? Os homens dizem, não é nada não. Tô bem, é quase de manhã, mas, quase chama SAMU, mas diz que tem nada. Quantos de nós estão enfermos espiritualmente? Porque tem pulado essa segunda parte da oração convenientemente. Por quê? Porque lidar com o pecado, irmãos, custa. Às vezes custa inclusive se humilhar diante de alguém. Na verdade, eu acredito que essa seja a causa número 1 de fraqueza espiritual. Não era bem o tempo que eu estava procurando, não, para muitas pessoas. Porque não tem lidado com os pecados na sua vida. Ações de graça. Irmãos, como isso é necessário à nossa vida. Não tem uma coisa fantástica para agradecer? Agradece nem que seja pelo canto do pássaro que você está ouvindo. Quando eu perdi o olfato agora, por causa do vírus aí, eu confesso a vocês que eu não senti muita falta, né? Até comentei lá em casa, né? Porque eu detesto cheiro ruim. Se o preço para não sentir cheiro ruim é não sentir os cheiros bons, tudo bem. Eu detesto cheiro ruim. Nós compramos uma madeira para fazer obra lá em casa, aquela desgraça fede. Até, né, invernizar, ela tem um cheiro pútreo. Que até faz sentido, né? Porque a madeira está morrendo e é horrível. Parece que eu tenho uma vaca fazendo esterco no meu quintal. Eu detesto cheiro ruim. Mas sabe o que eu fiquei pensando, irmãos? Gente, já pensou se esse vírus afetasse o ouvido? Que falta que ia fazer pra gente? Absurdo. Você pegou Covid? Hã? Não, é Covid. Porque não está ouvindo o que a pessoa está dizendo. E aí fiquei pensando, irmãos, e eu agradeci a Deus, Senhor, obrigado, porque não afeta o ouvido. Mas afeta uma coisa que é ruim, mas não faz tanta falta assim, mas menos falta. Se afetasse a visão. Porque eu sei, irmãos, a gente está passando uma situação difícil. Você já parou para pensar que podia ser muito pior? Leia os relatos de 100 anos atrás, na gripe espanhola. Leia os relatos, a gente está falando agora há pouco das últimas pandemias no carro. Leia os relatos da peste negra. Ela levou mais tempo para chegar nos lugares porque nós estamos na era do transporte. Ô fulano, tudo bem? Chegando de viagem, onde você veio? Vim da Mongólia. Como? Ontem de manhã saí da Mongólia, cheguei aqui de noite em Boa Vista. Um dia para o outro já estava em outro lugar, né? É assim hoje em dia com o avião. E assim foi com o vírus também. Mas só para pensar que podia ser muito pior. As vantagens que nós temos hoje da ciência. Está difícil de ver isso aí, meus irmãos, porque a rede necrotério só anuncia morte. Mas nós já passamos há muito de 2 milhões de pessoas recuperadas. Porque em lugar de ficar só contando quantas pessoas morreram, porque se você colocar na grande perspectiva de óbitos por ano no país, é triste. Cada vida perdida é muito triste.
Mas a perspectiva muda. A forma de ver muda, especialmente se você enxergar as coisas que estão, as pessoas que estão sendo curadas, as pessoas que estão sendo privadas disso. Tem gente na nossa igreja que literalmente não deu um espirro. Nem um espirro. Nem uma tossezinha, nada. E testou positivo e já está curado. Então, eu prefiro agradecer por isso. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque a pandemia vai passar, mas a nossa tendência de focar ainda nas coisas ruins da nossa vida não vai passar. Sair de manhã cedo, o pneu está furado. Ah, Deus, vou te dizer. E que não sei o quê. É o inimigo que furou esse pneu e tal. Mas eu esqueço do Senhor que me deu o carro. Mais um boleto. Boleto daquilo que Deus lhe deu dinheiro para comprar e você decidiu comprar. Eu até hoje não recebi um boleto que eu não tenha comprado aquela coisa ou utilizado aquilo. Como eu posso murmurar de uma decisão minha? Nossa, chegou o boleto da escola, ou da academia ou do cursinho. Alguém lhe obrigou para entrar na escola, na academia ou no cursinho? Quando você foi lá se matricular, você não viu que a mensalidade era tanto? Então, às vezes nós reclamamos de coisas, irmãos, tão estranhas da nossa vida. É verdade, pastor, então isso aí só tem razão. Mas, e doença? Deixa eu mudar a perspectiva. Em vez de você perguntar sobre a doença, por que eu? Qual é a melhor pergunta que você poderia fazer, irmãos? Por que não eu? Por que fulano, beltrano, ciclano podem passar por isso, mas eu não? Comigo não pode acontecer. Porque quando eu questiono, irmãos, falta ação de graça na minha vida, falta gratidão na minha vida, é porque eu estou dizendo, Senhor, olha, o Senhor é muito competente, inclusive eu tenho lembrado da vida do irmão fulano, que o Senhor tem abençoado tanto, mas, olha, o Senhor esqueceu de mim. Das pessoas em Jó, no livro, quem é a pessoa, meus irmãos, que sobre mais Deus fala no livro? A pessoa que mais sofre. Não é? Ele fala de passagem de cada um dos amigos dele, fala com coisa ruim porque tem que falar, porque está ali conversando com ele, mas o nome mais mencionado no livro inteiro é o nome de quem mais está sofrendo. Então Deus esqueceu de Jó? Em absoluto. Deus estava ali, meus irmãos, participando e permitindo e supervisionando, controlando até, limitando o que passava com seu servo. Depois do mais sofreu Jesus, irmãos, a gente tem que parar com as desculpas do porquê nós reclamamos das coisas e porque a ação de graças está tão ausente da nossa vida. E esse é outro problema na nossa reunião de oração, né? Só para terminar. Irmãos, vamos ver os nossos pedidos. 3 horas fazendo pedido. Agora, irmãos, nós vamos ter um momento só de gratidão. Aí você. Aí, irmão fulano, eu quero agradecer por tudo. Mas na hora de pedir pega aí, que eu tenho várias coisas. Tem aqui todo um livro para fazer. Nós vamos agradecer por tudo. É que nem o perdão dos pecados, né? No atacado. E nós não temos a condição de detalhar. E terminamos, irmãos, a parte que a gente mais gosta. Súplica. Faça pedidos específicos. Isso é que eu quero destacar sobre súplica, porque a gente já vai suplicar mesmo, pedir mesmo. Ore primeiro por outros e então por você mesmo. Eu quero destacar aqui, meus irmãos, a questão dos pedidos específicos. Por que eu acredito, irmãos, nós devamos fazer pedidos específicos a Deus? Isso desafia a nossa fé. E eu me refiro a ser específico mesmo. Senhor, abençoa a minha viagem. Tá, abençoa como? Não, claro que Deus, irmãos, não é um gênio da lâmpada, mas não parece aquela coisa que o gênio da lâmpada faz de vez em quando para pegar a peça nos outros? Faz um pedido genérico, né?
É o que acontece no final da história do Aladim. O vilão diz assim, eu quero ser o ser mais poderoso do mundo. Aí ele foi o ser mais poderoso do mundo. O que foi? Outro gênio. E o gênio é escravo, por isso que tem aquelas coisas no pulso aqui. Aí ele diz, você me enganou. Enganei não, você pediu para ser o ser mais poderoso do mundo. Você não especificou que queria ser livre. Se deu mal. Deus não vai fazer conosco isso porque não quer passar a gente para trás, irmãos. Mas às vezes a gente reclama das respostas de Deus, mas eu acho que nós devemos ser realmente específicos para ter a nossa fé desafiada sobre o que nós precisamos. Senhor, abençoa minha viagem. Abençoa como? Em que? O que eu quero incluir nessa bênção? O que eu estou pedindo realmente que Deus realize na minha vida? Que Deus execute na minha vida? Então, irmãos, talvez você possa na sua devocional, no livro, quero dizer, né? Anotar essas 4 palavras. Expressões, na verdade. Tá? E no seu tempo de oração, se avaliar. Será que eu estou passando por todas essas partes na minha oração? Será que eu estou realmente cobrindo tudo que eu preciso, que a palavra de Deus me exemplifica na oração? É um bom exercício. Bem, essa é a prática da oração. Seguindo adiante, irmãos, número 3, o conflito da oração. Letra A. Orar pode ser uma tarefa árdua, mas isto não deve ser impedimento para que oremos, mesmo quando envolver sacrifício. O que ele quer dizer com isso, irmãos? É a parte da disciplina que eu acabei de mencionar. E requer de nós, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, abrir mão daquilo que eu realmente gostaria de fazer. Na verdade, isso é a disciplina. Dói, incomoda, requer e envolve esforço. E eu preciso, muitas vezes, abrir mão de outra atividade, de outra coisa que eu gostaria de fazer, para fazer aquilo. Sabe, às vezes eu estou, meus irmãos, ali, e a gente tem um artigo que nós lemos no seminário chamado A Tirania do Urgente, que é a luta entre o urgente e o importante. O que é a devocional, o devocional e a vida de oração? É o importante, certo? E aí eu estou ali, eu tenho coisas do CFM para fazer, eu tenho mensagens para responder, eu tenho coisas da conferência para planejar, e aí está o devocional olhando para mim assim com aqueles olhos de sabe, gato ou cachorro de anime, brilhando assim. Faça devocional, está na hora. Só um minutinho. Mais uma resposta, mais uma tarefa feita e tal, aí já passou 1 hora. Porque a tirania do urgente, daquilo que eu disse, eu tenho que fazer isso aqui, está me tirando do importante. Esse é o problema com a nossa oração. De transformar uma tarefa, de submeter a nossa vontade a fazer aquilo que nós, de fato, naquele momento, queríamos não fazer porque queremos fazer outra coisa. E às vezes, irmão, não é algo tão nobre como uma necessidade, um trabalho e tudo mais. Às vezes é o próprio lazer que toma o nosso tempo. Mas vamos destrinchar isso um pouco mais. Número 1. Quanto tempo Jesus orou antes de escolher seus 12 apóstolos? Lucas 6,12 vai nos responder isso daí. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Quanto tempo, irmãos? Vigília de um só. A vigília, irmãos, que geralmente se fazia, e até hoje muitas igrejas a fazem, é da madrugada inteira. Nós resolvemos fazer uma vigília num outro horário, né? E não fazer de madrugada, mas já pensou? Você ficar a madrugada inteira orando sozinho por um assunto. Eu não conheço ninguém que já tenha feito isso. Deve ter, com certeza, absoluta. Mas pessoalmente eu não conheço ninguém que tenha feito isso, a não ser esse do texto. Tá, vamos esquecer a madrugada inteira. A ideia aqui, meus irmãos, não é necessariamente da madrugada, né? Por que é bom orar de madrugada? Porque a fila é mais curta. Engano seu. Do outro lado do mundo é a China. E a China tem uma igreja maior do que o Ocidente. Então, a fila é maior de madrugada. Então, essa palavrinha engraçada aí, na verdade, não procede, né? Não combina com os fatos. Não tem nada especial, irmãos, orar de madrugada. O ponto aqui é
a dedicação de um longo tempo de oração, porque o assunto era extremamente importante. Irmãos, eu não vou aqui fingir que eu sei exatamente como funcionava a mecânica da oração na vida de Jesus em relação à tomada de decisões e à comunhão com o Pai. Isso é uma coisa extremamente difícil. Você lembra que Ele é Deus, mas você lembra também que Ele é completamente homem. E como isso se relacionava, se ele estava debatendo com o Pai, ou já estava adiantando e orando ao Pai por cada um daqueles nomes, em particular, por aquele que iria traí-lo e tal, nós não sabemos. E não sabemos porque não é importante, senão a Bíblia teria revelado isso para nós. O que ela revela? Que o Senhor Jesus, sendo Deus, dedicou um longo tempo à oração diante de uma decisão importante na sua vida. Aí você tem uma decisão importante na sua vida, você fecha os olhos, Senhor, tu sabes da importância disso, me ajuda. Acabou. Sabe o que Deus deveria responder? Eu sei, aparentemente é você que não sabe da importância disso. Porque essa oraçãozinha aí, faju também, que é trefe de 15 segundos, demonstra que você não está levando muito a sério isso. Aquele rapaz que está apaixonado, Senhor, se essa é escolhida, me mostra. Em nome de Jesus. Amém. Caraca, uma das decisões mais importantes da sua vida, com quem tu vai casar. E você faz uma oração de... Pior que fast food, né? Fast food demora mais. Um lanche do Bob's ou McDonald's demora mais tempo do que essa oração. Para sair, quer dizer. Para comer depende da pessoa. Então você vê, meus irmãos, como Jesus diz assim, tá vendo? Decisão importante, olha aí. Se alguém lhe pressionar, meus irmãos, sobre uma decisão importante, tá? E diz assim, olha, eu preciso da resposta para ontem. Você já sabe a resposta. Qual é a resposta, irmãos? Não. Principalmente se for um irmão em Cristo. Se ele não compreende a necessidade que você tem de orar por aquilo, né? A resposta é não. Talvez você deva até dizer assim para aquele irmão, irmão, quero lhe convidar para trabalhar aqui no ministério assim, assim, assim da igreja, ou nesse serviço assim, assim, assim. Você pode pensar assim, irmão, eu nunca pensei nessa possibilidade, eu poderia orar por isso? Você pode até perguntar dessa maneira cordial e tudo mais, mas se ele lhe responder, irmão, não dá tempo não de orar, porque a necessidade é para hoje à noite. É verdade, irmãos, às vezes as pessoas se colocam, ou se veem numa situação de lhe pressionar também, como já teve gente assim, pastor, nosso pastor ficou doente agora, sexta-feira, o senhor poderia amanhã vir aqui pregar na nossa igreja? O negócio é preciso de uma resposta, porque se eu não posso, tem que ir atrás de outro. Então, não é isso que eu estou falando, irmãos, não é isso. É de situações que a pessoa tem pressa, não necessariamente a situação ou o problema. E ela não quer esperar que você tenha essa disciplina de tempo de oração. Número 2, Lucas 22, 44. Descreva a intensidade da oração de Jesus momentos antes da cruz. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Olha só, irmãos. Também nunca conheci ninguém e acho que nunca haverá alguém que vai literalmente suar gotas de sangue. Só arrancar sangue do dedo no negócio daqui da frente. Isso, inclusive, não lembro mais o nome, né? Eu expliquei qual era o nome. Isso é um fenômeno que a medicina conhece, né? Interessante, né? Qual é o nome? Hematidrose. Ok, depois alguém dá o Google aí, para ver se é assim. Hematidrose. E mesmo que não possamos suar literalmente gotas de sangue, deixa eu mudar um pouquinho. Tirando a parte lá inicial da adoração, na parte da súplica, na parte da confissão de pecados, você já chorou na presença de Deus?
Ou eu poderia perguntar, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? A ideia aqui, meus irmãos, tá, pastor, mas eu para chorar, nem morte de filhotinho, tudo bem. Então, se você não é uma pessoa chorona, ótimo. Mas você já se angustiou na oração? Você não chorou, você não suou gotas de sangue? Ótimo, tudo bem. Não é do seu tipo, não é você, né? Hoje eu estou querendo sair daqui danificado, já viu? Segunda. Como é a página do negócio? Mas a ideia aqui, meus irmãos, é que a oração ela é um instrumento de certa angústia. E não sou eu que digo isso apenas. Pais da igreja já escreveram sobre isso. Não é que Deus vai lhe ouvir porque você está em angústia. Não estou dizendo isso. É que se a oração, meus irmãos, é um instrumento de Deus, é um meio de graça para me mudar, palavras inclusive de C.S. Lewis, né? A oração não muda Deus, muda a mim. A ideia, meus irmãos, é que eu, de fato, esteja investido daquilo que eu estou orando. Que eu esteja, de fato, compromissado com aquilo que eu estou orando. Como se me custasse alguma coisa, como se me pedisse alguma coisa, como se me angustiasse de alguma forma. A ideia, meus irmãos, aqui de Jesus é essa, a intensidade da oração. Porque muitas vezes, irmãos, nós oramos, Senhor, e tal, e tal, e tal. E aí, no meio da oração, eu lembro que eu esqueci de falar com a Leila. Só um minutinho, assim. Eu me distraio com qualquer coisa. Eu interrompo a oração para fazer outra coisa. O que eu não faria com um ser humano. Né? Eu estou conversando aqui com uma pessoa querida, e a largo sozinha, inclusive, só um dia, eu saio sem explicação, sem nada, eu faço isso. Se realmente aparecer uma urgência, eu vou dizer assim, eu vou parar aqui rapidinho conversar com você, só um minutinho, ou depois eu lhe procuro novamente. Eu já interrompi ligação, dizendo, olha, eu vou ter que te ligar de volta, que aconteceu um problema aqui. Mas nós fazemos isso com Deus por questões banais. Número 3, Colossenses 4:2. O que os crentes devem ser cuidadosos de fazer ao se dedicarem à oração? Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ok. 3 coisas nesse texto, né? Primeiro, dedicação. Segundo, vigiar. E o terceiro, sejam o quê? Agradecidos de novo. Olha aí. Já parou para pensar, meus irmãos, que os pregadores que estão aqui presentes, como você pode puxar esse fio daí, desse único versículo, e falar muita coisa? Dedicação atinge a disciplina que nós falamos agora há pouco. O vigiar, o estar atento, meus irmãos, aí, é pensar sobre o conteúdo da sua oração. Uma oração planejada, pensada, que envolva lógica, não um monte de palavras jogadas ao vento. Né? Tal como você faz uma redação, tem começo, meio e fim, tem propósito, tem objetivo. Você não senta para uma reunião com alguém e começa a falar coisas aleatórias. Isso é bate-papo, né? Conversa é: oi, tudo bem? Esse é o assunto, tal, meio pauta, né? Tal. Mesmo que você não faça, irmãos, uma coisa tão formal numa conversa com uma pessoa, você tem uma pauta aqui. Tem ou não tem? Toca na sua campainha. Oi, pastor, tudo bem? O que você vai fazer aqui? Tem a mínima ideia. Mas puxa o assunto aí. Eu já fiz a minha parte, toquei na campainha. Seria o Senhor, meu Deus, meu Pai. Deu blackout aí, tudo. Pagou os 2. Senhor, meu Deus, meu Pai. E agora? Ora o quê? Sei lá. Porque falta o projeto, o planejamento, uma oração que tenha objetivo. Uma oração que seja estratégia de guerra na nossa vida. E inclua também o agradecimento, como nós vimos agora há pouco também. Ok? Então é uma tarefa árdua, que requer esse planejamento, que requer esse
investimento, esse propósito, essa disciplina da nossa vida. Letra B. Mesmo quando frustrados ou desencorajados, devemos nos dirigir a Deus em oração. Por quê, meus irmãos? A oração, ela é também, ou pode ser, um instrumento de desabafo. Salmo 13. Até quando? Até quando, Senhor? Quanto tempo vai levar até que o Senhor me ouça? Que o Senhor atenda? Então, a gente pode ler aquilo lá, meus irmãos, e supor que havia da parte dele algum tipo de reclamação com Deus, ok. Mas não necessariamente que era uma reclamação pecaminosa. Até porque eu acho difícil que o salmo ia ser preservado se fosse isso. É aquilo que eu já vim falando há muito tempo. A oração, ela é melhor que o divã. É o momento de você desabafar diante de Deus. Eu falei, irmãos, alguns dias atrás, foi sexta-feira, né? Deus não é de porcelana chinesa, que é porcelana fina. Não é aquela caneca, meu irmão, de... Né? Parabéns para você, não é aquela coisa bruta, não. É aquela porcelanazinha que vem, né, e tal, que você só falta carregar com as duas mãos. Deus não é isso. Nosso Deus não quebra à toa. Você está chateado, está frustrado com as situações, às vezes até com as decisões de Deus, vá até o altar dele. Vá até o trono da graça, para ser mais bíblico. E abra o seu coração. Desabafa. E depois que você terminar, ouça Deus. Ouça o que ele tem a falar. Vamos lá, irmãos. Salmo 13, 1 e 2, o versículo que eu acabei de citar. Por que Davi se encontrou desencorajado nesse salmo? Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Então, Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Então, qual é, meus irmãos, o motivo do desencorajamento neste caso? Deus está demorando a responder. O problema não passa. E provavelmente você nunca teve Absalão, né, querendo matar você, né, o próprio filho, mas você já passou por problemas que demoram a passar. E a oração, meus irmãos, é um ótimo recurso. E o melhor recurso que tem. Você deve, é claro, fortalecer a sua mente com o princípio da palavra, sem dúvida nenhuma, mas nesse caso em especial, meus irmãos, a oração é você colocar para fora o que você está sentindo com aquilo. Talvez você esteja sentindo, você sabe que biblicamente não é verdade, mas você está se sentindo abandonado. Talvez você está sentindo que Deus está atendendo outras pessoas, mas não atende você. E assim por diante. Você deve se colocar diante de Deus e colocar isso de forma clara. Outro, Salmo 22, 2, novamente Davi. O que Davi suplica nesse salmo? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Nós vimos este salmo na sexta-feira, irmãos, esses primeiros versículos, né? Inclusive ele começa com a mesma expressão que Jesus menciona na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, ou sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste, me abandonaste, né? Então, o Salmo 22, ele é repleto de porções messiânicas, né? Partes que você faz a ponte direta com Jesus, sobre contar todos os seus ossos, ou seja, nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, eles repartiram as suas vestes. Você lê aquilo lá, né? Eu fico pensando os testemunhos que eu já ouvi de judeus que leram o Salmo lá e viram claramente que apontava sobre Jesus. Porque o fato é, meus irmãos, que a maioria esmagadora dos judeus não conhece o Antigo Testamento, não lê. Essa é a verdade. E quando eles leem partes messiânicas, eles ficam surpresos, né? E muitos têm se convertido. Mas enfim, irmãos, o que Davi está falando aí? Davi está falando, meus irmãos, de que ele tem feito a sua parte, ele tem orado. Quantas vezes, irmãos, eu já ouvi isso? Pastor, mas eu tenho orado tanto, mas Deus não responde. E a minha pergunta geralmente é, o que isso comunica a você? O que isso fala para você? Que seja bíblico, não que Deus me abandonou, Deus não gosta de mim. Isso não existe, irmão. Isso é de tal imaturidade bíblica, maturidade espiritual,
que não tem nem sentido eu pensar uma coisa dessa. O que eu posso pensar é que Deus não está me ouvindo aquilo que nós já vimos aqui. Será que eu tenho algum pecado para confessar? Mas se isso já saiu da mesa, o que está acontecendo aqui? Deus tem um propósito com a demora dele. Deus está realizando alguma coisa. No caso que nós vimos Salmo 13, irmãos, com certeza Deus tinha coisas para tratar em Davi. Deus tinha coisas para resolver no coração dele. Porque ele chega até aquela situação, certo? Causado pela sua própria mão. Porque aquilo que vai acontecer com Absalão, irmãos, havia sido avisado a ele lá no episódio de Batseba. Aquilo que você fez escondido, eu farei à luz do dia. E Absalão monta uma tenda à vista de todo mundo e se deita com as concubinas do seu pai. Então, o questionamento dele é válido? Sim, sem problema nenhum. Mas, ao mesmo tempo, a resposta estava implícita. E eu ainda estou resolvendo uma questão na sua vida. A oração, então, meus irmãos, também é governada pela soberania de Deus. E seu propósito determina a sua resposta a nossas orações. E aí, meus irmãos, que é o nosso grande problema. Deixa eu confessar uma coisa a vocês. Eu tenho mais problemas com a vontade soberana de Deus do que necessariamente com o poder de Deus. Deixa eu explicar de outra maneira. Meu problema não é se Deus pode. Meu problema é se Deus quer. Então, quando eu estava, talvez uma das maiores dificuldades que nós passamos realmente foi no parto dos nossos filhos, né, o primeiro e terceiro. Quando eu estava ali, meus irmãos, o meu problema... Eu falei para minha mãe, inclusive, no dia 28 de abril. Eu falei para minha mãe, como mais velha na fé, minha mãe, ela falou todas as coisas certas que ela tinha que falar. Você precisa confiar em Deus. Não, ela está certa, ela tem que falar isso mesmo. Ela tem que falar o óbvio. Não tem nada novo para falar. Então pode fazer e ficar dando profetada, né? Vai dar tudo certo. Eu detesto essa frase. Vai dar tudo certo, Deus no controle, irmãos, é uma das coisas mais chatas para mim de ouvir. Significa literalmente que a pessoa não sabe o que está falando. Porque o fato que ela está dizendo, Deus está no controle, ela está dizendo o vai dar tudo certo mais espiritual. Deus está no controle, vai resolver isso daí. Aí vai a pessoa que você estava orando morre. Deus está no controle, tanto que ele decidiu levar a pessoa. Mas não é isso que a pessoa está pensando, irmão. Isso virou frasezinha gospel. Desculpe o parênteses aqui, mas graças a Deus minha mãe não me deu frasezinha gospel. Falou tudo certo e tal. E uma das coisas que eu falei para ela, eu falei assim, mãe, eu sei. Ela tinha que falar isso, mas eu tinha. Meu problema não é isso. Meu problema é se Deus quer. E graças a Deus quer. Está aí o Galalau aí, né? O que é? olha a Leila lembra a tia aí, fuzilando. Ponto aqui, meus irmãos, é que não é essa de verdade a nossa luta. A letra C aqui chega no âmago do problema. Você é crente há 8.000 anos, você sabe do poder de Deus. O Deus que ordenou as estrelas e os planetas não pode curar uma doença no corpo de alguma pessoa? Isso não é o meu problema. O meu problema, irmãos, é o problema de Jesus de Getsemane. É fazer aquela oração. Senhor, afaste de mim esse cálice, meu desejo. Contudo, essa segunda parte, que é difícil de orar. Seja feita a tua vontade e não a minha. E eu já fui, irmãos, muito desafiado, muito edificado por testemunho de irmãos que fizeram essa oração. Teve um pastor aqui na cidade, que ali naquela lateral do muro da Vila Olímpica, né? Aquilo é meio terra de ninguém. Agora não sei como é que tá, mas muitos anos atrás era meio escuro e tudo mais. Ele vinha de um trabalho, eu ia para o trabalho da igreja, não lembro, de bicicleta. Então ele à frente ou atrás, não lembro bem, e a esposa dele com a bicicleta mais
com a cadeirinha, com o filho levando. Aí passa um carro, acho que era uma Kombi. Tira um fino dele, mas não tira o fino da esposa dele. Bate na esposa dele, ela cai, mas o menino tem traumatismo craniano. E a gente orou e tudo mais, né? Era uma época que não tinha WhatsApp para ficar tão em cima, e eu só vim encontrá-lo muito tempo depois, lá, inclusive no pé da nossa convenção. Eu encontrei com ele, falei como nós tínhamos orado pela situação do filho dele, contente, o menino se salvou, graças a Deus. E aí ele contou, meus irmãos, como é que ele orou na sala de espera, entregando o filho dele para Deus. Só os pais e mães aqui sabem o que é isso. Como isso é difícil. É muito bonito você ler a história de Abraão e Isaac, e você vê, nossa, como Isaac era, né? Tá. Você quer a unção de Abraão? Não. Você quer a unção de Davi, né? Lá com Golias, né? A gente, que eu digo, irmãos, é essas coisas que inventam por aí. Mas essa experiência de ter que fazer algo tão difícil como isso, ninguém quer. Eu não quero, apesar que de certa forma já passamos, mas passar por uma situação como esse meu colega pastor passou. Porque o menino dele, irmãos, foi devolvido da morte para os seus pais. Porque da maneira como o crânio da criança ficou aberto, e esse menino não apenas se salvar e ficar sem sequela alguma, aí não é expressão não, é só Deus mesmo. Porque os médicos falaram isso. E essa luta, meus irmãos, com a soberania de Deus, ela é algo que nós vamos lidar sempre. Entregar ao Senhor o desejo do nosso coração não é algo fácil. Não é algo fácil. Vamos lá. 2 Coríntios 12, 7 a 9. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Se já é difícil você imaginar que Deus vai atender ao seu desejo, fica mais difícil quando você vê que ele não atendeu nem ao desejo do apóstolo Paulo. Ah, pastor, você acha que o apóstolo Paulo é melhor que a gente? Eu acho. Tenho a mínima dúvida disso aí, não. Se você não quer se incluir nisso, irmãos, ele é muito melhor do que eu. Esse camarada aqui, meu amigo, se eu pego a máquina do tempo, ia ficar... Sabe aquela coisa do pessoal do mundo quando encontra aquela personalidade e fica sem saber o que falar? Eu ia ficar assim. Eu já não sou muito bom de grego, ia esquecer todo o resto que eu já não aprendi. Eu não ia lembrar nem como dar bom dia em grego para ele, ou em hebraico. Não sabia nem como falar, porque, meu amigo, leia o Novo Testamento. Ou o que a gente está passando por Atos não é suficiente. Aí você vê esse homem pedindo ao Senhor, tira da minha vida isso aqui, está muito difícil. E Deus responde a ele, meus irmãos, para calar a nossa boca toda, dizendo assim, não vou tirar e a minha graça é suficiente. O que ele pede, meus irmãos? Letra A. O que ele pediu em oração? Que Deus tirasse o espinho na carne. Pastor, qual era o espinho na carne de Paulo? Não sabemos. Há suposições. Alguns acham que era uma doença que perturbava a vida de Paulo e atrapalhava o seu ministério. Alguns acham que essa doença estava relacionada, inclusive, à sua visão, que no final da sua vida já não era lá muito boa. Por isso que ele escolhe, ou ele pede alguém que escreva por ele, dita suas cartas, e no final ele assina, diz com grandes letras. Né? Para uma pessoa que está perdendo a visão, ele tem que começar a escrever grande, porque ele não consegue mais escrever pequeno. Talvez. Alguns acham, na verdade, irmãos, que foi algum judeu que tomou como missão de vida perseguir e acabar com a vida de Paulo. Também não sabemos. Tem umas pessoas mais maldosas que achavam que era a sogra dele. Isso é um absurdo. Né? Brincadeira. Minha sogra é uma benção.
Não sabemos, temos a mínima ideia. E eu acho bom não sabermos. Eu acho, na verdade, meus irmãos, foi providencial Deus não registrar. Porque se ele colocasse que era isso ou aquilo, você ou ia se identificar muito com Paulo ou nada, né? Se ele falasse, por exemplo, que era alguém que estava perseguindo pela sua fé. Nós não temos ninguém que nos persiga pela nossa fé. Alguém aqui tem um camarada que jurou perseguir você por causa da sua fé? Não. Então, se era isso, a gente não sabe e a gente não se desculpa. Se era uma questão de enfermidade, a gente pode dizer, eu entendo o Paulo. Eu estou lutando com essa ou aquela enfermidade durante tanto tempo, tantos meses e tal. Então, como não é dito, irmãos, vale para absolutamente tudo que Deus permita na nossa vida, mesmo que a gente não goste. Ok? Quantas vezes ele orou por isso, irmãos? Quantas foi? Só 3. Mas por que só 3, irmãos? Porque o Senhor respondeu e ele parou de orar. Porque eu falei em outra ocasião, meus irmãos, que muitas vezes, pastor, eu tenho orado por isso, mas Deus não resolve. Porque, na verdade, talvez ele já respondeu, disse, não. Você está trazendo pauta vencida. Ninguém faz isso, né? Com seu superior no trabalho. Você não vai lá com a diretora da sua escola, se você trabalha na escola, ou o seu gerente, se você trabalha numa empresa, e volta no assunto que ele já decidiu. Você faz isso? Não. De repente você teve uma ideia para revolucionar ali seu local de trabalho, e seu superior disse, eu nunca vi uma ideia tão estúpida na minha vida inteira. Sabe aquele cara bem legal? Aí passa uma semana, você volta com o mesmo assunto? Não, porque você não quer levar outro fora. Bem, Deus não vai lhe dar um fora, mas também não faz sentido, meus irmãos, reorar, nem sei se essa palavra existe, mas acho que não, orar novamente por algo que Deus já disse não. Ou algo que Deus já disse, vou fazer, mas vou fazer de outro jeito, que é o caso aqui de Paulo. Tá? Ele recebeu o que pediu? Não. Por que ele não recebeu, irmãos? Porque Deus tinha um objetivo com aquilo na vida de Paulo. Qual é o objetivo específico, meus irmãos, em que Deus permite algo ruim na nossa vida, baseado no texto que nós acabamos de ler em 2 Coríntios capítulo 12? O que os irmãos acham? Por que Deus não tira um espinho na carne, para usar aqui a expressão, na minha vida? Nada? Ou alguém está falando e eu não estou ouvindo porque você está com a voz abafada. Levante a mão se você está falando, por favor. Porque... Diga. Oi? Ok, para o nosso crescimento de mudar a imagem de Cristo. E qual era a principal característica, irmãos, dessa imagem de Cristo que nós devemos imitar nesse caso aqui? Humildade. Não está nada errado disso não, mas eu quero chegar numa palavrinha específica. Não é ruim. Contentamento é uma palavra, na verdade foi o cédico, né? Eu estou que nem um ventríloco, que eu falo aqui, eu acho que é outro lugar. Contentamento é uma boa palavra. Mas o contentamento, meus irmãos, ele vem da dependência. Dependência é o grande problema aqui. E é o nosso grande problema. O Senhor sabe mais. O Senhor sabe melhor. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Tem a ver com contentamento. Tem a ver muito com... Rapaz, Jesus... Se eu falei que ia ter aquela reação na viagem do tempo com Paulo, imagina com Jesus. Ia ficar com cara de bobo, atrás dele o tempo todo. Principalmente porque só eu e ele ia saber que eu era do futuro, né? Porque ele sabe todas as coisas. Aí ia ficar lá, dando tchauzinho. Fora outras coisas mais. O ponto aqui, meus irmãos, é que, como dizia C.S. Lewis, se você está procurando uma religião confortável, eu não lhe recomendo o cristianismo. Lewis era demais, né? Não lhe recomendo o cristianismo. Talvez o Zen budismo deve ser bem legal, né? Não fazer nada, só ficar vestido de laranja meditando, né? Raspar a cabeça, mas eu estou meio caminho lá, então tranquilo, não fazer grande coisa.
Ah, tem que ser vegetariano. Para mim começou a ficar difícil essa religião. Entende, irmãos? Porque as religiões, elas exigem muito pouco de você. E mesmo as que exigem, elas dão aquele senso de autorrealização, né? Olha como eu sou religioso, olha a roupa que eu visto, ou olha o que eu faço, o que eu não faço. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Tem a ver com o falso cristianismo também. Mas o verdadeiro cristianismo, meus irmãos, é muito diferente. Muito, muito diferente. Então esse é um texto muito bom, meus irmãos, sobre a questão da oração. Nós já não vamos nem chegar perto da lição número 9, como irmãos estão percebendo, mas não tem problema, não tenho pressa nenhuma, só de ir para o céu. Então vamos lá, letra C, oração é governada pela soberania de Deus. Ainda, letra C, no número 2. Marcos 14, 35 e 36. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, ainda na mesma linha, nós já mencionamos esse texto várias vezes hoje, o que Jesus pediu ao Pai com respeito à sua hora, né, de sofrimento. Óbvio que ele não queria passar por isso. Não é interessante isso, irmãos? Eu gosto muito do destaque que o Paul Washer dá sobre isso. Ele quer destacar, para deixar bem claro, que Jesus não estava com medo da cruz romana. O campeão da nossa fé, meus irmãos, teria medo. Olha, teve zelotes que morreram crucificados, gritando e blasfemando e dizendo, né, se vendo como exemplo da opressão romana e conclamando seus companheiros judeus, né, que depois da sua morte libertasse. E aí Jesus estava lá pedindo para não passar por essa morte porque ele estava com medo da cruz? Não. Ele não estava com medo da cruz, ele não estava com medo da coroa de espinhos que ele já sabia que ia receber, ele não estava com medo dos açoites. O motivo, meus irmãos, desse pedido de Jesus é porque ele sabia do que ia acontecer com ele de levar os nossos pecados. O que o levaria a recitar o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabia que ia levar sobre si cada lascívia, cada ira, cada mentira, e você pode incumpridar essa lista com tudo aquilo que nós já fizemos. Ele ia levar sobre si os pecados dos eleitos até o último. E era isso que o fez fazer o pedido de não passar pela cruz. E o que ele queria fazer, meus irmãos? Só para completar aí, obviamente, ele queria ser excusado, né, de passar por algo tão difícil como nós sabemos que a cruz foi. O que, meus irmãos, em resumo, essa lição sobre oração deveria nos trazer? São muitas informações e as informações estão aqui. Né? O livro é seu, você está com ele em casa, você pode estudar de novo daqui a um tempo, né? Mas nada disso tem valor, meus irmãos, se a nossa vida não mudar de alguma forma. E eu sei que se nós perguntássemos aqui, alguém está satisfeito com a sua vida de oração? Nem o camarada que ora 3 horas por dia levantaria a mão. Porque, inclusive, é o que a própria humildade cristã pede de nós. Mas vamos ser sinceros, irmãos, como você avaliaria a sua vida de oração? Você pode dizer, não estou satisfeito. Contudo, eu realmente tenho conseguido uma melhora muito boa em relação ao ano passado, por exemplo. Olha, eu aprendi a orar mais durante a pandemia. Que bom! Mas essa é realmente a sua avaliação? Se você fosse quantificar durante o seu dia, sobre o seu tempo de oração, qual ele seria? Se você fosse quantificar sobre o conteúdo das suas orações, ou qualificar, melhor dizendo, como seria, diante daquilo que nós vimos na palavra de Deus? Então, meus irmãos, a oração, inclusive a comunitária, eu acredito que é algo que nós estamos falhando e muito. Eu conclamei, mais uma vez, né, fiz até isso fora até da nossa igreja também, as pessoas a lerem mais. Né? Eu fiz a campanha aí de 15 páginas por dia. Você está nela?
Eu estou firme e forte. Pode multiplicar 365 vezes 15. Eu comecei tardiamente, né? Estou quase empatando o dia 9 de agosto com o número de páginas que eu deveria ler. Já estou terminando mais um livro, estou lendo um livro de C.S. Lewis e já estou de canto de olho no próximo. Que legal, né? Será que eu posso fazer para mim e para nós um desafio de, pelo menos, olha que coisa medíocre, irmãos, eu ter ininterruptamente um tempo de 15 minutos de oração no meu dia? Sabe por que eu estou botando esse alvo, meus irmãos? Porque assim, esse ano eu corro uma maratona. Quando é que ela vai acontecer? Semana que vem. Não vai não. Você não vai. Pastor, acho a sua falta de fé perturbadora. Não, é factual. Você não vai sair do sofá para correr uma maratona. Não vai. Eu tenho dúvida que você consegue chegar até a próxima esquina. Então comece, como dizem os americanos, baby steps, em passos de bebê. Comece devagar, comece em algum lugar. Anote no seu devocional, Deus, eu tenho a vergonha de vir aqui agradecer ao Senhor que hoje eu orei 5 minutos. Nós estamos fazendo um exercício de trampolim, né? Irmãos, pior que trampolim é só a prancha, né? A prancha é de matar. Mas o trampolim não é mole, não. Parece que literalmente a tua panturrilha vai desistir do corpo e vai embora sozinha. Arde isso aqui. E eu comecei com 30 segundos. Mas o trampolim não é aquela coisa que as crianças ficam. Vá tu fazer. Tu não é criança. E detalhe, né? Não é cama elástica. É isso aqui. É 1 metro de diâmetro ao meu redor. Não tem como ficar, né? Deitando e tal. É só em pé. E aí eu já consegui chegar a 5 minutos. Gente, eu não acreditava que ia chegar a 5 minutos. Mas eu comecei com 30 segundos. Devagar. Todo exercício físico é assim. O exercício espiritual não é tão diferente. Mas você precisa começar, nós precisamos começar em algum lugar. Toda sexta-feira eu faço o mesmo desafio. O único jeito do nosso culto de oração crescer é você que está aqui se comprometer a não faltar na próxima sexta-feira, porque outros virão e vão se somar a você. Irmãos, nós continuamos sem precisar fazer lista de reserva de lugar para o nosso culto de oração. Eu posso falar isso gravado que outras igrejas vão assistir, porque eu tenho quase certeza que a mesma realidade acontece nas suas igrejas. Eu faço parte de um grupo de mais de 100 pastores. E todos falaram, praticamente, ou ninguém falou, que precisou fazer lista de espera ou lista de inscrição para o culto de oração. Só para o culto da noite. Que tristeza. Então, meus irmãos, terminamos a lição número 8. Vamos fazer realmente só a partir da 9 na semana que vem. Mas fica o enorme desafio, mais uma vez. Não é a primeira vez que Deus nos desafia nesta área. Como está a minha vida, a nossa vida de oração? Amém? Muito bem, queridos. Vamos orar encerrando. Hoje à noite, infelizmente, temos a necessidade de obedecer a lista daqueles que se inscreveram. Se você não se inscreveu, se eu não me engano, ainda tem algumas vagas, porque tem algumas pessoas que estão enfermas, outras que estão trabalhando. Então, aquela lista inicial dos inscritos acaba abrindo oportunidade para outras pessoas, ok? Então, vamos orar, encerrando o nosso tempo aqui essa manhã. Deus querido, Tu sabes, ó Deus, quão necessitado nós somos da Tua graça nesta área específica da oração. E eu quero agradecer, ó Deus, porque nós não estamos sem recursos, mas temos o poder do Teu Espírito para nos habilitar e nos capacitar a vencer nesta área também. Ajuda-nos a dizer não à tirania do urgente e à tirania do prazer. E dar atenção a uma área extremamente importante na nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor está disposto a nos ajudar, a nos abençoar também nesta área. E ajuda-nos, ó Pai, adiante da ministração da Tua Palavra, perceber diferença no nosso procedimento, na nossa resposta. É o que oramos, em o nome de Jesus. Amém e amém.